Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fial, professor de matemática, de raciocínio lógico e de estatística, e nós estamos preparando aí um momento muito especial, que é um curso de lógica, tá? Estamos hoje na aula 2, segunda aula de uma série de módulos que a gente vai desencadear para ajudar você a compreender esse grande e misterioso assunto chamado raciocínio lógico. Peço para você que, se você não assistiu a aula 1, que assiste a aula 1, principalmente você que está iniciando ainda nesse estudo, que não tem a noção de raciocínio lógico. É muito importante aqueles conceitos iniciais, porque a base é o alicerce do conhecimento. Tranquilo? Na aula de hoje a gente vai falar aí sobre proposição simples e proposição composta. E é muito importante a gente entender esse contexto. Tranquilo? Vem comigo aí para nós darmos o pontapé inicial aí sobre esse assunto. Bom, então nós vamos falar sobre o que é uma proposição simples, o que é uma proposição composta. Vamos falar sobre os símbolos operacionais. E vamos aí resolver na sequência alguns exercícios, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Bom, nós vimos no módulo 1 o conceito de proposição, né? Nós falamos que é uma frase, uma declaração que pode ser valorada como verdadeira ou falsa. Então todo enunciado com palavras ou símbolos, porque não são só palavras, irá aparecer símbolos. E nós vamos aprender esses símbolos operacionais nessa aula, que representam um pensamento de sentido completo. E aí, dessa forma, eu vou poder julgar como verdadeiro ou falso, ok? Toda proposição é uma representação lógica que afirma ou nega, que valora como verdadeiro ou falso, ok? Observação. Toda proposição é uma frase, mas nem toda frase é uma proposição. Então, não vale a recíproca, ok? Quando eu estiver diante de uma proposição, é porque eu estou diante de uma frase, que é uma declaração ou uma sentença matemática. Agora, a frase, ela, para se enquadrar enquanto proposição, tem que respeitar uma série de quesitos, né? O princípio do terceiro excluído, né? Não tem que estar bem claro isso, ou ela é falsa ou ela é verdadeira, tá? O princípio da não contradição, coisas desse tipo aí. Sem contar que já vimos também que a proposição, quando é uma frase, quando eu estiver diante de uma frase interrogativa, exclamativa, que exprime promessa, desejo, imperativa, contraditória, não representa a proposição, tá? Fique ligado nisso. Por que eu volto a reforçar? Porque, mais uma vez, mesmo diante do conceito de proposição simples e composta, nós vamos estar diante de exercícios que vai perguntar para você se é simples ou composta, e de cara você já vai eliminar essa possibilidade só pelo fato de você identificar que não é proposição. E a banca faz isso exatamente para te induzir ao erro, tá? Não, professor, é pegadinha. Não, não é pegadinha. Ela está colocando uma situação. Cabe a você julgar se aquilo que ela está dizendo é correto ou não. E é isso que ela quer buscar de você. As proposições, elas se classificam de duas formas, tá? Elas podem ser simples ou podem ser compostas. Agora nós vamos entender quando que eu estou diante de uma proposição simples e quando que eu estou diante de uma proposição composta. Olha só, proposição simples. A proposição ela é dita simples quando não está ligada a outra proposição através de um conectivo. Professor, o que é conectivo? Conectivos são palavras que servem para ligar uma frase a outra frase. Tá? Então, daqui a pouco eu vou apresentar esses conectivos para vocês e aí vai ficar mais fácil você compreender isso. Então, quando eu estiver diante de uma frase que não apresente nenhum conectivo de ligação, eu estou diante de uma proposição simples, ok? Exemplo, Carlos é engenheiro. Aqui eu tenho uma frase, posso julgar como verdadeiro ou falso, sim, e
não apresenta nenhum conectivo de ligação. Brasília é a capital de São Paulo. Também estou diante de outra proposição que posso julgar como verdadeira ou falsa e é uma proposição simples. Por quê? Porque não apresenta conectivo de ligação. José é médico, também outra proposição simples. Observe que não tem nenhum conectivo de ligação. Representação das proposições. As proposições simples geralmente são representadas pelas letras minúsculas, P, Q, R, S, T, U, V e assim por diante, ok? Na maioria das vezes, nós utilizamos letras minúsculas para representar as proposições simples, ok? Na maioria das vezes. Bom, e o que é uma proposição composta, galera? A proposição ela é dita composta quando é composta por duas ou mais proposições simples ligadas por um conectivo. Então, nesse caso agora, eu vou ter duas frases que vão estar unidas através de um conectivo. Esse conectivo é chamado de conectivo lógico, ok? Professor, ainda não conheço eles. Fica tranquilo, nós vamos apresentar todos eles a vocês. Nesse primeiro momento, é importante que você entenda que a proposição simples não apresenta conectivo e na composta apresenta o conectivo. E eu vou ter mais de uma frase. Pode ser duas, pode ser três ou mais frases. Tranquilo? Ligadas por um conectivo. Beleza. Exemplo. Fabiana é alta ou 30 é número ímpar. Então, aqui apareceu um conectivo. O ou é uma palavra que representa um conectivo lógico. E ele está ligando. Fabiana é alta, é uma frase. 30 é um número ímpar, outra frase. Ligando uma frase a outra através do conectivo. Se fizer sol amanhã, então irei ao clube. Se fizer sol amanhã é uma frase. Irei ao clube, outra. Então, está ligado pelo conectivo se, então. Serei aprovado no concurso se e somente se eu me preparar bem. Então, olha só, serei aprovado no concurso é uma frase. Eu me preparei bem é outra frase, ligada pelo conectivo se e somente se. Ok? Então, esses aqui são alguns exemplos de conectivos lógicos que faz com que a frase seja considerada uma proposição composta. As proposições compostas, diferentemente das simples, são representadas por letras maiúsculas, tá? Então, geralmente, as proposições compostas são representadas pelas letras maiúsculas. As mesmas letras que nós usamos na proposição simples, porém, expressa na forma maiúscula. Tranquilo? Bom, agora vamos entender os símbolos operacionais. Quais são os símbolos operacionais que nós temos? O primeiro deles, eu vou apresentar para vocês aqui a letra E. O E é chamado de conjunção, ok? Então, o E é chamado de conjunção e ele é um símbolo operacional, ou melhor, um conectivo lógico. Tranquilo? Todos os conectivos lógicos, eles podem ser representados através de símbolos, ok? Então, eu posso expressá-lo através de palavra ou através de símbolos. O E pode ser representado através desse símbolo aqui, ó, chapeuzinho, que é o acento circunflexo, né? Ok? Então, ou vai aparecer o E, ou pode aparecer o chapeuzinho, que quer dizer a mesma coisa, o mesmo símbolo. Fique ligado nisso. Depois, ou disjunção inclusiva. Disjunção inclusiva, tá? É representado através ou da palavra ou da letra V, tá? Ou vai estar escrito ou então através do símbolo que é a letra V. Tranquilo? Depois, a disjunção exclusiva. O ou ele aparece como ou vai aparecer a letra V, só que com uma barrinha na parte de baixo, como se tivesse sublinhado, ok? Ou V com
os tracinhos embaixo, ou então vai aparecer escrito ou. Isso aqui quer dizer disjunção exclusiva. Mais na frente, nós vamos entender o propósito de cada uma delas, tá? Nesse primeiro momento, só estou apresentando para vocês quais são os conectivos. Depois eu tenho o se então, também chamado de condicional, tá? Condicional se então. Como que eu represento esse símbolo? O se então é representado através de uma seta. Observe que a seta só tem um sentido, da esquerda para a direita. Então, representa o conectivo se então. Depois eu tenho o se e somente se, também conhecido como bicondicional. Tá? O bicondicional apresenta como símbolo a seta, só que agora nos dois sentidos, para a direita e para a esquerda. Tranquilo? Então, esses são os símbolos que nós utilizamos. O E, o chapeuzinho, o OU, o V, o OU, o V com a barra na parte inferior, o se então com uma seta somente num sentido e o se somente se com a seta em ambos os sentidos. E por último nós temos o símbolo da negação. O que é a negação? É quando eu quero negar uma frase. Aí eu coloco o til na frente do símbolo ou na frente da letra que representa a proposição. Aí eu estou fazendo a negação daquela frase. Beleza? Também vamos detalhar isso aqui mais na frente. Olá, meus amigos! E aí, gostou da videoaula do professor? Quer continuar assistindo esse vídeo? Aliás, você quer fazer o nosso curso completaço para os cargos de assistente e auxiliar em administração para a Universidade Federal do Acre 2016? Então acesse o nosso site laconcurso.com.br. Lá nós temos o curso completaço para os dois cargos. Para o cargo de assistente, o investimento é apenas 10 mensalidades de R$20 e para o cargo de auxiliar, 10 mensalidades de R$15. Você pode ter absoluta certeza. Por favor, procure, faça sua pesquisa. Aqui no LAC Concursos é o melhor curso-benefício do Brasil. Você sabe por quê? Porque aqui é o único lugar do Brasil que tem um personal coach. O que é personal? Personal é pessoal, coach é treinador. Então aqui você estuda com treinador pessoal de concurso. Eu espero você. Pode se matricular, pode baixar o material dessa videoaula. É só ir lá no site e clicar lá em documentos e fazer o download do seu material de apoio gratuitamente. Tá certo? Espero vocês, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique lá.